Olá, meus amigos, minhas amigas, que prazer rever vocês. Que bom estarmos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus. Vamos direto ao assunto? Fazer uma oração primeiro. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Te suplicamos que o Senhor abra a nossa mente, nosso coração, para que possamos estudar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós já estudamos sobre o selo de Deus, o selo da besta e o número da besta. O selo de Deus, de acordo com Gênesis 2, de 1 a 3, e Êxodo 20, de 8 a 11, diz: Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o seu hóspede, nem o seu boi, nem o seu animal, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Por isso descansou, abençoou e o santificou. Santificar quer dizer separado. Dentre os 7 dias da semana, Deus separou um dia para que nós pudéssemos louvar mais plenamente. Então, esse é o selo de Deus, sabe? O sábado, dentre os 10, é o único mandamento que diz que Deus criou todas as coisas. É o único mandamento, dentre os 10, não é? Agora, qual que é o selo ou a marca da besta? Qual que é o selo ou a marca da besta? Só lembrando que animal, em profecia, significa reino. Imperador, primeiro-ministro, monarca. Todos os tipos de reis, seja ele civil, político, o animal o representa como profecia. Então, o selo da besta é o domingo. O selo da besta. E o número da besta, que é número de um homem, e quem tem sabedoria calcule, porque é número de homem, e o seu número é 666. Se nós pegarmos o título do Pontífice de Roma, é Vicarius Filii. Antigamente, o algarismo era romano, certo? O D vale 500, o I vale 1, o L vale 50, o C vale 100, o V vale 5 e assim por diante. Aqui tem algumas vogais ou letras que não têm valor numérico, né? Se nós pegarmos o nome Vicarius Filii, é um título do Pontífice Romano. É o título que ele tem. Isso aí quer dizer, vigário quer dizer representante, ou no lugar de. Vicarius. Filii. É o representante de Deus na terra. Ou seja, é o próprio Deus. Conforme os escritos das encíclicas e também documentos da Igreja de Roma. Então, o número 676 é a marca, é o sinal, a marca da besta. Só lembrando que na Bíblia a besta se refere a um poder, ou animal poder, certo? Quem tem sabedoria, calcule o número da besta, que sai do seu nome. Vicarius Filii, é um título. Só lembrando uma coisa,
Como se chama o atual Papa? Como se chama? O nome dele é Francisco Bergoglio. Não é? Quando eles são alçados ao Papa, o papado, eles adotam um outro nome. Por exemplo, Bento XVI. Esse é o título que ele recebe. Mas o nome dele é Giuseppe Ratzinger. João Paulo II. O nome dele é Karol Wojtyla. Percebe? Karol Wojtyla é o nome de batismo, certo? O nome que ele recebe como pontífice, que é construtor de pontes, é o que liga uma coisa a outra, porque o pecado provocou uma ruptura, um abismo entre o homem e Deus, e ele é que está no meio fazendo a ponte, dentre muitas aspas, não é? Então, o estudo de hoje fala sobre os anjos, não é? E a primeira pergunta é: qual é a origem do anjo, ou dos anjos? Né? Então vamos para Salmo 148. Salmo 148. Hoje eu estou mais esperto um pouquinho, tá? Cento e 48, verso 1 e 2. Está com a Bíblia aí, meus queridos? 2 e 5, tá bom? Louvai todos os seus anjos e todos... Louvai-o todos os seus anjos, louvai todas as legiões celestes, todos os seus anjos. Verso 5. Louvem o nome do Senhor, pois ele mandou e foram criados. Certo? Qual que é a origem dos anjos mesmo? Foram criados por Deus. Eles não têm vida própria ou em si mesmo, né? São eles espírito de mortos, né? Alguém já disse isso, que os anjos são espírito de mortos, que se apresentam a nós, fala conosco, verdade ou não? Gênesis 3, 24. Livro de Gênesis 3, 24. Os anjos são espírito de mortos, como a crença comum diz. Três, 24. Olha só o que diz aqui. E expulso o homem colocou querubins ao oriente, que revolvia para guardar, com uma espada, que revolvia para guardar o caminho da árvore. Então, os anjos, eles não são, ou seja, espírito de mortos, porque Deus colocou ali no Éden, né, querubins, que quer dizer anjos, para guardar o caminho da árvore da vida. Se assim fosse, nem precisava. Ele podia mandar um espírito aí de alguém que já morreu, como o do Elvis Presley, se ele for, como o Elvis Presley, já falei, como outros cantores aí de renome, então podia mandar eles depois de mortos, né? Então os anjos não são espírito de mortes. Os anjos contêm família? Eles procriam. Vamos ver Mateus 22, 30. Evangelho de Mateus 22, 30.
Tem um mosquitinho que perturba a gente aqui, viu? Mateus 22:30, ok? Estai vos pronto, 22:30. Olha o que diz aqui, 22:30. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos. Olha só, na ressurreição, na nova terra, falando de nós aqui, ninguém se casa, mas serão igual ou iguais aos anjos. Então os anjos não se casam e nem tão pouco se dão em casamentos. Quantos anjos existem? É Apocalipse 5, verso 11. Quantos anjos existem no céu? Você já fez para si mesmo essa pergunta? É Apocalipse 5, verso 11. Então vamos lá, meus queridos. Estamos aqui para estudar a Bíblia. E vamos pegando um verso aqui, outro ali, e vamos seguindo o nosso caminho. 22 anjos. Ouvi, deixa eu ficar de frente para você aí. Ouvi uma voz de muitos anjos ao redor dos seres viventes e dos anciãos, cujo número deles era milhões de milhões e miríades de miríades. Quando João viu os anjos, ele não tinha palavra para dizer. Assim, é infinito, são milhares de milhares e milhões de milhões. Não dá para contar. Não dá para contar. Os anjos têm corpo? Eles têm corpo ou é uma fumaça? Ou é uma ventania? 1 Coríntios 15, 44. Os anjos têm corpo? 1 Coríntios 15, 44. Vou ler aqui, tá? Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O anjo tem corpo. É um ser visível, né? A Bíblia fala que anjos apareceram para profetas e reis. Então os anjos, eles são tangíveis. Eles existem. Às vezes ele vem em forma humana, não é? Porque quando Cristo morreu, um anjo só vindo do céu provocou um terremoto muito grande. Não sei, naquela época não tinha lá escala Richter, né, para medir a intensidade desse abalo sísmico, né? Então, meus queridos, comparar com Lucas. Não vamos comparar porque vai tomar muito tempo. Que duas classes de anjos existem. Duas classes distintas. Que duas classes de anjos existem. Vamos para Apocalipse 12, 7 a 9. Apocalipse lá no finzinho da Bíblia. Apocalipse 12, 7 a 9. Deixa o tio Walter aqui achar. Eu sou o teu professor. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que o seu professor aqui vai te responder. Se eu não souber, eu vou estudar, porque como dizia Rui Barbosa, todo professor, ele é antes um aluno. Então, que duas classes de anjos existem? 12, 7, 9. Conferir nunca é demais, né? 12, 7, 9. Então, olha aqui. 12, 7, 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão.
Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então aqui está falando de uma classe de anjos que são anjos bons, que são anjos do bem. E a outra classe de anjos? Vamos ver aqui. 2 Coríntios 11. Segunda Coríntios, escrito por o apóstolo São Paulo, né, que foi o apóstolo chamado de apóstolo dos gentios, ou para os gentios. 1 Coríntios, 1 Coríntios, sim, existem anjos bons e maus. Os anjos de Deus e Miguel, que é Jesus Cristo, pelejaram contra Satanás e seus anjos. Então, existem anjos do bem e anjos do mal. Os anjos do bem são leais a Deus. Os anjos do mal são leais a Satanás. Certo? Lutam contra nós. Os anjos do mal lutam contra nós. Efésios 6, de 1 a 12. O livro de Efésios, ou a carta, Gálatas, Efésios, capítulo 6, 11 e 12. Eu sou o seu professor. Se tiver alguma dúvida, é só falar comigo, que nós estamos aqui para tirar a sua dúvida, ok? Então, lutam contra nós. Quem que luta contra nós? Não são os anjos de Deus, porque eles nos defendem. Então, quem luta contra nós? Efésios, capítulo 6, verso 11 e 12. Efésios, capítulo 6, 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficarem firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, ou seja, pessoas, e sim contra os principados e potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes. Quem peleja contra nós? Os anjos. Que anjos? Do bem ou do mal? Os anjos do bem nos protegem. Os anjos do mal lutam contra nós. De acordo com Efésios 6, 11 e 12. Vamos para a próxima pergunta. Que fazem os anjos bons? Eu dei aqui já uma dica, né? Salmo 34, verso 7. Que fazem os anjos bons? Salmo 34, verso 7. Salmo 34, verso 7. Então, o livro de Salmos já achamos, né? Agora, vamos achar Salmo 34, eu falei, né? 34, verso 7. Dá uma conferida aqui. 34, verso 7. Lemos assim: que
Que homem há como Jó, que desde bebê assombras como as águas? Não. 34, verso 7. 34, verso 7. 7. Que homem há como Jó, que bebe e zomba como águas. 34, verso 7. Não está batendo aqui, não. Mas é esse mesmo, né? Os anjos bons, ele nos protege, certo? Ele não peleja contra nós, mas ele nos protege. E o Salmo 91, 11. Salmo 91, 11. Esse salmo aqui foi citado pelo inimigo, viu? Lá no capítulo 4, quando ele tentou Jesus Cristo. Se ele tentou o próprio Cristo, imagina nós aqui, né? Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus dá ordem para os seus anjos para que ele nos acompanhe. E Satanás citou esse verso aqui lá no Monte da Tentação. E citou uma palavra do próprio Deus na figura humana. Quem disse isso foi Deus, o divino, todo-poderoso. E agora, quando ele se fez carne, ele tentou a Jesus, o Filho de Deus, com o seu próprio texto. Meus amigos. Eclesiastes 5, verso 6. Eclesiastes 5, verso 6. Isso mesmo, 5, verso 6. Não consista que tua boca te faças culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi indiferente. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir obras das tuas mãos? Então, o que eles fazem mesmo? Eles registram. Dizem, antigamente, isso é verdade, que cada pessoa tinha um anjo da guarda. Então ele nos protege, né? Ele registra tudo que eu faço, tudo que você faz aí, ele registra e leva esse relato para junto do Pai. Correto? Daniel 7, verso 10. Daniel 7, verso 10. Daniel é um livro profético, né? Ou seja, apocalíptico. Daniel 7, 10. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Olha lá, João fala isso lá no Apocalipse. Milhares e milhares o serviam. E miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então aqui há uma cena de juízo. Os anjos são nossas testemunhas. E os anjos do mal são nossos acusadores. Ainda bem que os anjos de Deus são em número infinitamente maior, né? De 3 anjos, 2 são anjos bons, certo? E 1
são anjos maus. Então, para cada anjo mau, tem 2 anjos bons. De acordo com essa análise aqui. Que farão os anjos bons quando Jesus Cristo vier? É a última pergunta de hoje. São 10 perguntas, né? Que fará os anjos bons quando Cristo vier? São Mateus, Evangelho de Mateus 24, 31. Evangelho segundo São Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Quando Cristo vier, os seus anjos virão com ele. São os anjos que vai reunir o servo de Deus e colocá-los na presença de Deus. O apelo é: continuamente os anjos maus disputam influência sobre nós, a qual deles nós será que sai? Qual deles nós submetermos? Não saiu direitinho, não. A Deus. Submeter a Deus. E não aos anjos maus. Próximo estudo. Adivinha aí? O estado do homem na morte. Ok? Que é o estudo de número 28. Né? E tem 12 perguntinhas. Então, o próximo estudo é o estado do homem na morte. Ok? Vamos ficando por aqui. 27 minutos e 28 segundos. Virou agora 29, 30, 31. Vamos orar de novo? Eu sou seu professor. Se precisar fazer alguma pergunta, não chama outro. Chame o seu professor. O meu nome é Walter Silva. Qualquer coisa, coloca nos comentários ali. Olha, Walter, eu tenho essa dúvida aqui. Ó. Coloca a sua dúvida ali, que eu vou estudar. Se eu não souber, eu vou estudar e lhe darei uma resposta de acordo com o texto bíblico, sem inventar qualquer coisa. Vamos orar então? 28 minutos e 10 segundos. Pai querido, muito obrigado pelo dom precioso da vida. Muito obrigado, Pai, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém? Tchau, tchau. Nós iremos voltar à tardezinha. Tá ok? Até lá.